O segundo imperativo está agora no verso 8. Primeiro foi, faça morrer a sua natureza pecaminosa, e ele deu duas razões para isso. Agora vem um segundo imperativo que está no verso 8. Agora, porém, ou seja, em contraste com a vida que vocês levavam antes, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele está dizendo basicamente a mesma coisa. Primeiro ele disse, faça morrer a natureza terrena. E agora ele diz, se despoje de tudo isso. Despojar significa tirar roupa, né? Tirar roupa, é nesse sentido. Dispa-se dessas coisas. Essas coisas são como trapos imundos e sujos sobre você. Você tem que tirar esses trapos de imundícia, de sujeira da sua vida. E ele enumera mais cinco coisas que caracterizam esses trapos imundos. Igualmente, despojai-vos de tudo isso. Aí vem ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Estas coisas são autoevidentes, não precisa de explicação, todo mundo sabe o que é ira. A ira aqui é a ira pecaminosa, porque existe uma ira justa, em que você fica irado contra o pecado. Tanto é que Paulo em Efésios faz a distinção entre irai-vos e não pequeis. Quer dizer que é possível você irar-se sem pecar. É o que a gente chama de uma ira santa, justa, quando você vê o mal sendo praticado, o ímpio sendo poupado, o justo sendo apenado. Então aquilo traz uma ira justa, porque nós queremos que a justiça seja feita, nós queremos que a verdade prevaleça. Então, o que Paulo está proibindo aqui é a ira humana, que geralmente é resultado, é a raiva, né, que geralmente é resultado de frustração, de descontentamento nosso, ou de divergência com relação a determinadas coisas que acabam provocando um sentimento de ódio contra o próximo. Então, Paulo diz, isso aí faz parte da antiga natureza, se despoje disso. Indignação é uma forma de ira, não é? Que é um pouco mais polida, né? É a ira politicamente correta. Você está com raiva? Não, eu só estou indignado. Né? Está com raiva sim, né? Está com ódio no coração, mas né, fica apresentando-se como se não fosse. Maldade, que é o desejo de fazer mal, de ver o mal dos outros. Maledicência, fala mal das pessoas, ir para a rede social, usar o Facebook e outras coisas para falar mal de gente que você não conhece, passar informação mentirosa, maledicência, né? Falar mal de pessoas que você não conhece. E às vezes a Bíblia diz que se alguém tem alguma coisa contra outro, primeiro vá conversar com seu irmão. Se você está com raiva de alguém, se acha que alguém lhe ofendeu, vá primeiro conversar com aquela pessoa. Depois leve mais duas pessoas, se a primeira conversa não resolveu, antes de você colocar lá no Facebook, estou ofendida, né? E aí o pessoal começa a perguntar, mas por que, não sei o quê? E começa, não, porque é uma irmã e tal. Não é isso que a gente usa hoje o Facebook exatamente para quebrar aquela ordem de Jesus de procurar as pessoas que nos ofendem antes de trazer tudo a público. Linguagem obscena. Linguagem obscena é palavrão. E eu fico desconcertado quando em perfis evangélicos você vê pastores, né, e líderes evangélicos e cristãos falando um monte de palavrão e achando que é tudo natural, que palavrão é uma questão relativa. Bom, que tem que ter algum parâmetro que defina o que é palavrão ou não. O que é linguagem obscena? Não é? Tinha que ter, senão Paulo não teria dito isso aqui. Como é que eu vou poder obedecer a Paulo, me livrar da linguagem obscena, se eu não tenho uma definição do que seja obsceno? Então é possível definir obscenidade, não é a questão relativa de cada um é que acha se a palavra é obscena ou não, mas existe um consenso, a gente sabe o que é uma palavra obscena, ela fere, ela choca, ela é gráfica, ela retrata, ela é uma situação que a gente imagina. Então, todas essas obscenidades que são proferidas com as palavras, elas devem ser evitadas. A linguagem do cristão tem que ser cortês, tem que ser clara, tem que ser educada sempre. Palavras de graça para abençoar aquelas pessoas que nos ouvem, e não palavra obscena no seu perfil, no seu Face, ou mesmo conversando com as pessoas. A gente devia se livrar de todas estas coisas. São 5 coisas e Paulo acrescenta uma sexta no verso 9. Não mintais uns aos outros.
A mentira também faz parte da natureza terrena e nós devíamos nos despojar. E aí ele coloca a razão. Qual é, ou quais são as razões pelas quais eu deveria me despojar da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e da mentira? A razão está no verso 9. Você tem que se despojar de tudo isso porque você já se despojou do velho homem com seus feitos. É o mesmo argumento anterior. Vocês já morreram com Cristo, vocês têm que mortificar sua natureza porque vocês já morreram com Cristo. E agora o que ele diz é o seguinte: você tem que se despojar dessas coisas porque você já se despojou do velho homem com seus feitos. Está aí no final do verso 9. Já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quem é o velho homem? O velho homem é a natureza adâmica, é a natureza de Adão que está em nós. É chamado de velho homem porque Adão foi o primeiro homem, portanto ele é o mais velho. Ele é o mais velho da raça humana. Nós temos a natureza de Adão, aquela natureza desobediente, que se mostrou rebelde contra Deus lá no jardim do Éden. Somos filhos de Adão, filhos da desobediência, e o velho homem está em nós. Só que eu já me despi do velho homem, quando na cruz do Calvário o velho homem foi crucificado com Cristo. E eu me revesti do novo homem, verso 10. Quem é o novo homem? Se Adão é o velho homem, o novo homem é Cristo. Então houve essa troca. Eu me despi de Adão e eu me revesti de Cristo. Por isso eu tenho que me despir das coisas do velho homem, pelo menos 10 delas já foram enumeradas aqui, e eu tenho que me revestir das coisas do novo homem, que é o que Paulo vai falar a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e aí vem a lista de coisas boas. Afetos de misericórdia, bondade e compaixão. Paulo está comparando a vida cristã aqui ao trocar de roupa. É uma figura que todo mundo conhece muito bem. Todo dia, no final do dia, a gente chega em casa cansado do trabalho, né, suado, especialmente se você mora em Montes Claros, que é muito quente. Então, o que é que você faz? Você tira a roupa suada, suja, toma um banho refrescante e põe uma roupa limpa. Não é isso que todo mundo faz, com exceção dos adolescentes? É absolutamente o padrão a ser seguido todo dia, né? Todo dia a gente faz isso. Então, esse processo diário de despojar-se, de tirar a roupa suada, refrescar-se e colocar uma roupa limpa, é a figura, é a analogia que Paulo usa aqui para definir a dinâmica da vida cristã. Diariamente eu me dispo do velho homem, pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive à direita de Deus, e eu me revisto do novo homem, que é Cristo. Me dispo do velho homem, Adão e os seus feitos, e me revisto de Cristo. Todo dia esse processo, despir-se e revestir-se, dizer não para o pecado, dizer sim para a virtude, dizer não para Adão, dizer sim para Jesus Cristo. É a metáfora que Paulo está usando aqui para dizer como é que funciona a dinâmica da vida cristã. Então, voltando aqui, verso 9 e 10. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e dos seus feitos em Cristo Jesus, e já se revestiram do novo homem, essa nova natureza em Cristo, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa nova natureza que nós temos, que é o revestimento de Cristo, Cristo em nós, ela cresce, ela se renova, ela aprende, ela se aproxima cada vez mais da perfeição que nós temos em Cristo Jesus. E ele termina aí no verso 11 dizendo, no qual, em Cristo, né? Cristo que nos criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que não há exceção para essa regra, que as categorias que dividiam o mundo daquela época, elas são todas unificadas nesse ponto aqui. Nós todos somos pecadores e todos nós somos salvos, redimidos e santificados da mesma maneira. Portanto, não pode haver grego nem judeu,
O grego é o nome que se dava ao habitante do Império Romano e que vivia debaixo da cultura helenista, greco-romana. O judeu, não precisa de definição. Circuncisão e incircuncisão é a mesma divisão, só que do ponto de vista religioso. O judeu é o circunciso e o não-judeu é o incircunciso. O bárbaro eram povos que moravam no Império Romano, mas que não eram considerados romanos. É até uma palavrinha, como é que a gente chama aquelas palavras que adquirem, que são formadas a partir de som? Por exemplo, exatamente, por exemplo, a palavra clicar, vem do barulhinho que o mouse faz, clique, clique, a gente criou o verbo clicar, não é? Bárbaro é uma palavra assim, porque o grego, né, erudito, que achava que grego era a única língua verdadeira, quando via os estrangeiros falarem, só entendiam bar, por isso deram o nome para eles de bárbaros, porque eles não falavam em grego. Então, o bárbaro era alguém que não era da cultura grega, alguém que morava no Império Romano, mas era um selvagem, por assim dizer. O cita era um morador mais à região norte de Roma, ele não fazia parte do Império Romano. Então, eram estrangeiros completamente, além de selvagens, eram completamente estrangeiros. Paulo diz que também não há distinção. Escravo e livre era outra distinção que havia naquela época. Havia muitos escravos e havia pessoas livres. E tinha também, os escravos e livres. Só para lembrar, essa carta, um dos portadores dessa carta para Colossos é exatamente um ex-escravo chamado Onésimo. A gente vai ver isso hoje à noite. É um ex-escravo chamado Onésimo, que vai ser um dos portadores dessa carta para o seu patrão Filemão. Então, em Cristo, todas aquelas distinções raciais, culturais e religiosas que havia, elas se dissipam, porque Deus só tem um plano, um propósito, um caminho, uma nova raça, que une pessoas de todas essas categorias, formando um novo homem que é a igreja. Pessoas que já morreram para o pecado, se despiram do velho homem, já se revestiram de Cristo, com ele ressuscitaram e, portanto, vivem aqui nesse mundo uma vida de mortificação da natureza pecaminosa. Esse é, então, o efeito da nossa união com Cristo, aquele que Paulo já descreveu nos capítulos 1 e 2 como sendo a plenitude de Deus. Continuando, então, do verso 12 ao 17, nós temos agora o terceiro imperativo, onde Paulo manda agora que a gente se revista dessas coisas que vêm de Deus. Revesti-vos, pois, estou aqui no verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você tem aqui perto de 20 imperativos, orientações do apóstolo Paulo, sobre como vivermos a vida em comunidade. Você veja que até agora o que ele falou tem a ver com a luta que eu tenho contra o pecado em mim. Então, até agora, era eu e eu. Agora, do verso 12 até 17, eu e os outros. Como é que eu me comporto em sociedade, em comunhão, na igreja? Como é que eu me relaciono com os irmãos? O que mostra que Paulo pressupunha que todo cristão estaria igrejado. Não é? Está pressupondo que o cristão é igrejado, ele está numa comunidade. Senão, por que essas orientações aqui de como o cristão deve se relacionar com outros cristãos? Se é possível ser cristão sem estar igrejado, essas orientações elas não fazem sentido, elas são opcionais, mas não parece ser isso.
Paulo aqui está dizendo de que maneira aqueles que estão em Cristo devem viver. E eles vivem em comunidade. Nós estamos em igreja, estamos juntos, formamos um povo, estamos unidos. E existem as regras de engajamento. Como é que eu me relaciono, então, com pessoas que, como eu, creem no Senhor Jesus Cristo? E aqui que entra o lado positivo daquela analogia, revestir-se. Revestir-se. Paulo manda que a gente se revista de umas 20 coisas aqui, não é? Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas elas em bloco, quando a gente lê tudo, tem um quadro, elas fazem uma impressão bem positiva em nós. Se revistam como eleitos de Deus. Paulo não tinha problema nenhum em usar o termo eleito, né? Hoje é que a gente fica meio desconfiado em usar o termo eleito, mas Paulo não tinha dificuldade nenhuma. Os crentes são eleitos de Deus mesmo, não porque Deus previu que eles haveriam de crer, não é? Porque o tempo todo você vê aqui, a salvação é atribuída a Deus. Eu fui incluído na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo quando eu nem era nascido ainda. Então não tem nada a ver com o meu mérito, ou minha escolha, ou minha decisão. A eleição é baseada no ato soberano de Deus, feito antes da fundação do mundo, pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele escolheu um povo de entre a humanidade caída para ser o seu novo povo, a sua nova raça. De entre os filhos da desobediência, ele tirou aqueles que haveriam de ser o povo da desobediência, que será manifesto quando Cristo vier em glória. Então, eleitos de Deus, vocês são eleitos de Deus. Então, como tal, mais uma vez, imperativo baseado no indicativo. Vocês são eleitos de Deus. Portanto, vivam como eleitos de Deus. E o que seria viver como eleitos de Deus? Seria você se revestir, aí vem a lista. Eleitos de Deus, santos e amados por Deus, se revistam então de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é exatamente o oposto do que ele disse no verso 5 e no verso 8. Aí vem, regras do engajamento no meio da igreja. Suportai-vos uns aos outros. Isso aqui é muito necessário. Por que suportar uns aos outros? Porque tem crente chato. Tem crente que é difícil. Tem irmãos de alta manutenção. A gente tem que estar dando manutenção para ele o tempo todo, né? Complicado, difícil, temperamento difícil. É crente mesmo. Crente fiel em Cristo Jesus. Mas é complicado, é pessoa difícil. A gente tem que admitir isso. Tem gente difícil mesmo. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que suportar. Ele é um irmão em Cristo. Tem gente que não vai mudar mesmo, é temperamento. Não muda, não tem como. Pode abrandar, né? Pode mortificar, mas é o que ele é. Então, precisa suportar. Se fosse possível resolver todos os problemas da igreja, não haveria necessidade de Paulo dizer, você tem que suportar um ao outro. O que implica que nem todos os problemas na igreja serão resolvidos, então o crente precisa ter uma dose de suporte, né? Para poder viver em comunidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, o que significa que vai ter pecado entre irmãos. Que irmão vai ofender outro, irmão vai ficar chateado com outro. Aqui nesse mundo, a igreja do lado de cá, enquanto nossa vida está oculta, enquanto ainda não se manifesta o que nós, na verdade, havemos de ser, nós temos que aprender a perdoar os irmãos, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Sempre vai ter alguém que tem motivo de queixa contra outro. Uma palavra que não foi dita corretamente, uma atitude que acabou ofendendo, enfim, qualquer outra coisa que venha, porventura, a machucar uns aos outros. Daí nós temos que nos perdoar, suportar, perdoar. E aqui, como Paulo sempre faz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mais uma vez, indicativo, imperativo. Deus perdoou você. Esse é o indicativo. Qual é o imperativo? Perdoe o seu irmão. Nas outras religiões é o contrário. Perdoe o seu irmão, e aí Deus vai perdoar você. Aqui é diferente. Deus já perdoou você em Cristo. Portanto, perdoe o seu irmão. Acima de tudo, verso 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é alguma coisa que une outras duas, né? A gente sabe o que é fazer um vínculo num pedaço. Se eu pegar dois papéis aqui, juntar um no outro e fizer isso,
não é? Eu juntei os dois papéis através desse vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, a perfeição que nós desejamos, ela se consegue através do amor, que funciona como um vínculo que une os cristãos. Une perfeitamente os cristãos, porque o amor perdoa, suporta, espera o melhor, dá o benefício da dúvida antes de julgar o coração da pessoa. Então, de fato, o amor entre os irmãos é o vínculo da perfeição, é aquilo que une a igreja. Verso 15, a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. O juiz que vai decidir as controvérsias, de fato, é aquela paz que nós temos da parte do Senhor Jesus Cristo. Paz, que ele diz aqui no verso 15, a qual nós somos chamados em um só corpo. O corpo aqui é a igreja, nós somos chamados. E aqui é uma referência a chamado eficaz, não é? Esse aqui são os que Deus chamou e não aceitou recusa. Os outros Deus convida. Um convite você pode recusar, mas um chamado de Deus é o chamado eficaz. Então, por isso que a Bíblia se refere aos cristãos não somente como eleitos, mas também como chamados. É um dos termos prediletos no Novo Testamento para o cristão. Porque ninguém se torna cristão por vontade própria, ele tem que ser chamado. Ninguém quer Deus, se Deus não chamar, o cara não vem. Então, vocês foram chamados, formando um corpo, que é a igreja, o conjunto dos eleitos de Deus. Aí continua, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A essa altura o Novo Testamento não estava formado. A palavra de Cristo era transmitida de maneira oral pelos apóstolos, que foram testemunhas de tudo aquilo que Cristo disse e fez. Então, a palavra de Cristo, ela circulava oralmente e já tinha os primeiros livros escritos. Então, a palavra de Cristo, transmitida pelos apóstolos e pelos escritos existentes, habitasse ricamente entre eles, ou seja, que eles estivessem mergulhados, estudiosos, imersos na palavra de Deus. E aí, o que vem em seguida está ligado a isso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como é que eu vou fazer isso se eu sou um desigrejado que fica em casa assistindo culto pela internet? Complicado, né? Instruí-vos e aconselhai-vos. O cristão precisa de comunhão, precisa de comunidade onde ele vai ser instruído, onde ele vai ser aconselhado, onde ele vai ser corrigido, onde ele vai ser perdoado, onde ele vai ser suportado. Tudo isso é necessário para a vida cristã. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e finalmente tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aqui do verso 12 a 17, como eu disse, Paulo explica como é a vida em comunidade. Do verso 5 até o 11, eu tenho que lutar contra o pecado no meu coração. De 12 a 17, como é que eu vivo na comunidade dos santos. Amor sendo o vínculo da perfeição, o centro de todas as coisas. E aí ele estende agora a nossa união com Cristo para a vida de família. Verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. 19, maridos, tratai vossa esposa, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, agora Paulo detalha mais especificamente como essa união com Cristo, ela se reflete no casamento e na criação de filhos, na família. Primeiro, com relação à esposa que está unida ao Senhor Jesus, que foi redimida pelo Senhor Jesus, que busca as coisas do alto, que quer uma vida que reflita a vontade de Deus. Ela vive uma vida de submissão ao próprio marido, como convém no Senhor. O motivo, Paulo sempre dando o motivo, né? Convém no Senhor que a esposa seja submissa ao seu marido. Por que aqui a submissão da esposa convém no Senhor? Porque o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e ele é visto aqui nessa analogia como sendo Cristo é o cabeça da igreja,
assim como o marido é o cabeça da sua esposa. Então, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, a esposa deve estar submissa ao seu marido. Por isso que é conveniente, diante da analogia de Cristo e da igreja, conveniente que a esposa seja submissa ao seu marido. É claro que eu tenho que fazer aqui um monte de qualificação e responder um monte de perguntas, não é? Vou tentar responder. Primeiro, a palavra submissão está traduzida corretamente, sim. Não é um problema de tradução, não. Como às vezes a mulher olha assim e diz, não, mas isso aqui tem que ser um problema de tradução. Não, minha irmã. A palavra submissão aqui é submissão mesmo. Não vai ser por aqui a escapada, não. Tá certo? Não vai ser por aqui. Outra coisa que é bom você notar é que essa submissão é ao próprio marido. Não significa que a mulher é submissa a qualquer homem. Mas aqui, no caso, é a submissão ao seu marido. Né? Não está dizendo que toda mulher ela sempre é submissa a qualquer homem. Absolutamente não. Aqui Paulo está falando do casamento. Então, ela é submissa ao seu próprio marido. Como o parâmetro aqui é o Senhor, significa que essa submissão, ela só é exigida enquanto os interesses do Senhor estiverem sendo atendidos. Se o marido exigir da sua esposa alguma coisa que não convém ao Senhor, então a mulher está desobrigada a obedecer ao seu marido, porque a lealdade da mulher é, em primeiro lugar, Cristo. A consciência da mulher cristã está submissa a Jesus Cristo. Se o marido quer conduzi-la por um caminho que é contrário a Cristo, biblicamente falando, ela está liberada para obedecer antes a Deus do que aos homens. Antes a Deus do que aos homens. Por isso que é bom que você case com alguém que seja crente, minha irmã. Apesar de ter uns crentes cabra safado, né? Os maridos tem mesmo. Mas as chances são menores de que você vai ter conflitos entre a sua consciência e o seu dever de submissão a Jesus Cristo. Então, e lembrando que essa ordem do verso 18 é compensada pela do verso 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar significa prover, sustentar, ajudar, compreender, servir. E se o marido faz isso, vai facilitar muito a tarefa da esposa de ser submissa. E se a esposa é submissa, vai facilitar muito o papel do marido em amá-la. Então, quando os dois cumprem o seu papel, o casamento anda redondinho. E ninguém sai magoado, porque é fácil a gente se submeter a quem nos ama e é mais fácil ainda amar quem se nos submete. E uma vez que isso é feito, cada um cumpre a sua parte, tudo está resolvido. E geralmente nos casamentos onde isso é observado, as decisões são tomadas via de regra por unanimidade, não é? Não tem voto de dissensão, nada. É tomado por unanimidade, em conjunto, em compreensão, porque se o homem ama a sua esposa, ele não vai impor a sua autoridade de maneira arbitrária, mas vai conversar, vai discutir, vão resolver juntos os problemas e as dificuldades. E a mulher que é submissa ao seu marido não vai tomar conta, né, ou vai tomar todas as decisões passando por cima do seu marido. O Martin Lloyd Jones conta uma experiência interessante. Ele, quando era pastor na cidade de Wales, ele saía visitando os membros da igreja e então foi visitar um casal da igreja. E logo que ele entrou na casa, ele percebeu a diferença dos dois. Ela era uma mulher inteligente, vibrante, energética, animada, comprometida. Ele morto nas calças, apagado, apático, sem liderança nenhuma, né? Ela brilhava com a intensidade do sol e ele lá apagado como um buraco negro. A coisa era... Aí eles entraram e ela já serviu tudo, conversou e tal, e ele percebia que de vez em quando, o tempo todo, né, ela dava um jeito de que a palavra final fosse do marido. Não é, querido? Não foi isso que você falou, tal. E ela, né, sempre valorizando o marido e, né, dando um up para o marido ficar na frente e tudo mais, né? Aí no final, na saída, eles se cumprimentaram na porta e o Martin Lloyd Jones chegou. A senhora me permite uma pergunta? Quem é realmente o cabeça dessa casa aqui? Ela disse, é o meu marido. Aí Lloyd Jones perguntou, e quem é que decidiu isso? Ela disse, eu. Minha irmã, a decisão de fato é sua, porque se você
não deixar, o marido não vai ser o cabeça da casa. Não tem como. Ele não vai ser. Não vai conseguir. Né? Ele não vai conseguir fazer isso. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Não tratar com amargura. Amargura de um marido descontente, magoado, chateado. Não, é tratar a esposa sem amargura. Filhos, verso 20, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Está aqui a orientação para os filhos. E no verso 21, pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Todos vocês sabem que pais aqui não significa pai e mãe, né? Pai e mãe, não. Pai aqui é os homens que são pais. A dificuldade aqui em português, se eu quiser dizer pai e mãe, eu tenho que dizer o quê? Pais. E se eu quiser me referir a dois homens que são pais, eu digo o quê? Mas em inglês é diferente. Se eu quiser dizer pai e mãe, eu digo o quê? Parents. Se eu quiser dizer dois homens que são pais, fathers. Em grego também existe essa distinção. Se eu quiser dizer pai e mãe em grego, gonés. Se eu quiser dizer dois homens que são pais, pateres. Então imagina qual é a palavra que está aqui. Pateres. Não está falando de pai e mãe, está falando dos homens. Ou seja, de quem é a responsabilidade de cuidar dos meninos e criar os meninos? Né? As mulheres estão felizes agora em ouvir isso aí, porque o marido costuma deixar para a mulher toda essa parte de educar, não é? E cuidar dos filhos, mas a responsabilidade, biblicamente falando, é do pai. Pais, não irrite o seu filho para que não fique desanimado. Irritar com ordens injustas, ausência de casa, abandono da paternidade, incoerência no falar, incoerência no agir e uma série de outras coisas que desanimam o filho a seguir no Evangelho. É nesse sentido. Que desanimam o filho de seguir na fé porque eles têm um péssimo exemplo do pai. A responsabilidade aqui é colocada sobre o pai. É claro que a mulher, como auxiliadora idônea, ela participa totalmente e se envolve completamente na criação dos filhos, mas a responsabilidade é primeira, Deus vai cobrar do pai, né? O desânimo do filho com relação ao Evangelho. Agora, na sociedade, e aqui nós terminamos, verso 22 até capítulo 4, verso 1, servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A razão pela qual Paulo empregou o verso 22 até 25 para falar sobre os deveres dos servos é porque os escravos, porque essa é a tradução correta, deveria ter sido traduzido como escravo, Escravidão era um sistema aceito no mundo bíblico. Não que a Bíblia aprovava, né? A Bíblia regulamentava uma situação que já existia para tornar a escravidão mais suportável. Mas as sementes da libertação e da demolição desse sistema já estão presentes em todo o Novo Testamento. Mas a realidade é que havia muitos escravos no Império Romano. Os escravos vinham de várias origens, prisioneiros de guerra, gente que já nasceu escravo, os pais eram escravos, ele já nasceu na escravidão, ou gente que se vendia como escravo para pagar uma dívida. Por isso que você encontrava escravos naquela época, que eram, às vezes, pessoas extremamente cultas e preparadas, e que eram usados até como tutores dos filhos do patrão. Mas tinham se vendido como escravo porque eles tinham problemas financeiros, não tinham como viver. E naquela época era melhor você viver como escravo, pelo menos você tinha comida, você tinha casa, você tinha a proteção do seu patrão, do que você viver na rua, onde você poderia correr o risco de morte, não ter o que comer e tudo mais. Então, a quantidade de escravos no Império Romano era muito grande. E a quantidade de escravos que se converteram ao cristianismo foi muito grande também. Tinha muitos cristãos que eram escravos. E a pergunta sempre era,
como é que um cristão que é escravo, ele deve viver? Especialmente se ele tem um patrão que não é crente, que não é cristão. Como é que fica? É uma situação muito difícil. Os escravos não eram também flor que se cheirasse, né? A gente fica com pena, mas nem todos eram flor que se cheirasse. Roubavam o patrão, enganavam o patrão, insultavam o patrão, cuspia no copo de vinho do patrão, né? Quando não colocava outras coisas na comida do patrão. Então, os escravos, eles se vingavam dos maus tratos do jeito que eles podiam. Então, tinha muita vingança, tinha muito ódio na relação escravo-patrão naquela época. Então, as orientações que Paulo dá aqui, você vê que ele gasta um tempo para fazer isso, é para dizer para os escravos que se tornaram cristãos que a atitude deles agora é outra. Note que o cristianismo, ele não abole necessariamente as convenções a princípio. Quem era escravo e se converteu, continuou sendo escravo. Quem era casado e se converteu, continuou sendo casado. Então, o cristianismo, a princípio, ele não vem para fazer uma revolução na ordem estabelecida, mas ele vem para mudar os corações e a atitude das pessoas, porque às vezes é isso que precisa. A gente pensa que uma revolução vai mudar a situação do Brasil, mas se for os mesmos políticos, os mesmos ladrões e os mesmos corruptos, só muda o sistema, no fim vai ser a mesma coisa. Então, o que precisa é uma mudança de coração, precisa uma mudança de vida, e nesse sentido a igreja é a única instituição que pode promover isso. E ela tem que saber bem qual é o seu papel, não é política partidária, mas o papel da igreja é pregar o evangelho e chamar políticos, governadores, presidente, deputados, empresários, sindicalistas, pobres e ricos, ao arrependimento de suas atitudes e de uma mudança com relação a Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está dizendo para os senhores aqui, liberem todos os seus escravos agora que você é crente. Não, eles tratam os seus escravos de maneira justa, de maneira correta, de maneira bondosa. E aos escravos ele não diz assim, fuja desse sistema imoral. Diz, não, seja o melhor escravo possível. Seja o melhor escravo possível. Olha o que ele fala. 22, servos, escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, porque o Senhor verdadeiro é Cristo. O patrão é Senhor segundo a carne somente. Não servindo apenas sob vigilância, como eu disse, tinha escravo que só trabalhava quando o patrão estava olhando. Né? Então, ele diz, não, você agora é diferente, você vai trabalhar mesmo quando seu patrão não está olhando. Isso que eu estou dizendo aqui se aplica ao seu emprego, viu, irmão? Lá na loja, na oficina, no chão da fábrica, né, como empregada doméstica, não é para servir somente quando o patrão e a patroa estão vendo, não. Visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O escravo deveria ver o trabalho dele como um culto a Deus, como um serviço que ele prestava a Deus. Continuando, verso 23. Tudo quanto fizerdes como escravo, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Já pensou? A motivação agora mudou. Eu vou servir ao meu patrão terreno, não para agradar a ele, mas porque eu quero agradar o patrão que está nos céus. E aí, trabalho vira vocação. E foi esse princípio que a reforma protestante trouxe, que causou uma revolução no mundo, que é chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é um sacerdote, todo crente é vocacionado. Acabou essa distinção entre trabalho secular e trabalho religioso que havia na Idade Média. Quando pensava, o que é um trabalho espiritual? Ser pastor, ser pregador, ser padre, ser bispo, e todos os outros trabalhos eram considerados seculares. Aqui Paulo acaba com essa distinção. Ao servir como escravo, aquele cristão estava fazendo aquilo a Deus, fazia parte da vocação dele, e essa valorização do trabalho fez com que nascesse do movimento reformado um sistema financeiro que valorizava o trabalho bem mais do que ela era valorizado naquela época. A mudança que esse pensamento trouxe na Europa foi muito grande. Os trabalhadores se sentiram valorizados, aprenderam a servir, que a vocação deles era
tão santa quanto a vocação do pastor reformado, que estava pregando no púlpito todo domingo. E isso trouxe uma mudança na economia e nos costumes da Europa, aonde o movimento reformado chegou, a partir desse princípio aqui, de que você, na vocação em que você está, você pode servir a Deus. Isso, eu creio, é tão importante no dia de hoje, porque quando a gente, tem muitos jovens que chegam e dizem assim, eu quero servir a Deus de todo o coração, eu quero dar minha vida para Deus, eu vou ser pastor. Eu digo, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não precisa ser pastor não, seja o melhor médico de Montes Claros, vai ser o melhor advogado da cidade. Aqui já é complicado, né? Vai ser o melhor advogado da cidade, vai ser o melhor motorista de Uber da cidade, que sua barraquinha na feira seja a barraquinha mais bonita, mais limpa e mais justa no preço, que tenha a melhor comida. Você está servindo a Deus exatamente como o pastor está servindo. Você não precisa ser pastor para servir a Deus, não. Se os jovens vissem a sua vocação com o mesmo zelo, em que eles olham assim e pensam, olha, que coisa espiritual, está ali o pastor dedicado somente a Deus, você pode fazer a mesma coisa na sua vocação, onde Deus lhe chamou. E que diferença isso faria no nosso país, não é? Que diferença faria no nosso país? Ciente, verso 24, de que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Não é o seu patrão que você está servindo, escravo, mas você está servindo a Cristo o Senhor, através daquele patrão que está ali. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Se você está sendo tratado injustamente no seu trabalho, Deus está vendo isso, e Ele vai dar o pago aos injustos, e Deus não faz distinção nisso, tipo assim, Deus só castiga os escravos, Ele castiga os patrões também. E não há distinção diante de Deus, Ele dará a cada um segundo as suas obras. E finalmente, no verso 1, senhores, aqueles senhores de escravos que se converteram, estavam na igreja, tratai os servos com justiça e equidade. Tratar com justiça. Havia muita injustiça, é claro, né? Porque o patrão ele tinha direito de vida e morte sobre os escravos. Então eles marcavam a ferro os escravos fujões, açoitavam com penas terríveis, faziam com que eles trabalhassem de maneira desumana, davam condições de sobrevivência mínima. Não, aquele cristão que tinha escravos sob sua responsabilidade devia tratá-los com justiça e com equidade. Equidade aqui, igualdade, com misericórdia, certos de que vós tendes também um Senhor no céu. Você que é dono de escravo, você também é escravo. Você tem um patrão, e esse patrão está nos céus, que é o Senhor Jesus Cristo, e um dia você vai prestar contas de tudo isso. Gente, aqui você vê, então, como as implicações práticas daquilo que Paulo escreveu nos capítulos 1 e 2. E eu quero tirar aqui algumas lições para nós. A primeira delas, cristianismo não é somente a doutrina correta. Não é só a doutrina correta. Começa com a doutrina correta, capítulos 1 e 2. A pessoa de Cristo e a sua supremacia, a sua obra, a sua pessoa maravilhosa. Mas tudo isso desemboca na prática. Afeta meu casamento, a criação dos meus filhos, afeta o meu emprego, o relacionamento com os meus irmãos e minha vida particular na minha luta contra o pecado. O cristianismo ele é abrangente. O cristianismo tem pretensões sobre todas as áreas da vida. Cristo deseja dominar todas as áreas da sua vida. Ser cristão não é somente, já viram aqui, não é somente vir domingo na igreja para cantar, ouvir uma pregação, dar o seu dízimo, cantar no coral e ir embora. Mas o cristianismo tem demandas sobre cada aspecto da sua existência, individual, relacionamento com os outros, no seu casamento, criação dos seus filhos, em sociedade, como empregado, como patrão. É isso que o cristianismo é e é isso que ele demanda de nós. Não há, nas palavras de Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não possa dizer, é meu. Ele é Senhor de tudo, de todos, da sua vida, do seu dinheiro, do seu relacionamento, de seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho, lá na sua universidade, do seu momento de lazer, como você usa seu celular. Ele é Senhor de todas as coisas. Segunda coisa que é importante nós trazermos aqui é que
nós não devemos olhar para essas demandas da maneira errada. Como eu disse ontem, Cristo nos libertou da lei, no sentido de que a lei não é o caminho pelo qual nós somos justificados. Nós somos justificados pela graça de Deus, perdoados livremente em Cristo Jesus. Por causa disso, eu agora vou viver uma vida santa. Então, o crente, ele vive uma vida santa, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. A lei agora é a regra de gratidão e não de salvação. Eu creio que é Lutero que tem uma frase que ajuda a gente muito nisso. A lei me leva a Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Funciona assim: eu olho a lei e digo, miserável homem que sou, quem me livrará do pecado, desse corpo do pecado? Quem me livrará da lei do pecado e da morte? Estou condenado. Aí a lei diz, em Cristo você encontra perdão para as suas transgressões e o cumprimento que eu exijo. Então a lei me leva a Cristo, eu chego a Cristo, Cristo me recebe, me perdoa, porque Ele cumpriu a lei em meu lugar e pagou todas as demandas da lei sobre mim. E aí, em gratidão, me ajoelho diante de Cristo e digo, o que é que eu posso fazer, Senhor, para agradar-te, porque Tu me perdoastes e me recebestes completamente? Resposta de Cristo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não mentirás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. A lei me leva a Cristo para ser salvo, Cristo me manda a lei para ser santo. Então a lei continua sendo o padrão de santidade para o cristão, porque tudo isso que Paulo está dizendo aqui, que a gente leu, nada mais é do que o desdobramento dos 10 mandamentos. Nada mais é do que o desdobramento dos 10 mandamentos. Então, nós fazemos isso, não como legalistas, mas como gratos. A lei é a norma de gratidão e santificação, uma vez que nós somos libertos da sua condenação mediante a obra de Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nos ajuda a viver uma vida santa, reta, cheia de gratidão, no casamento, na família, no trabalho, na relação uns com os outros, na igreja, de que nós possamos mortificar o velho homem que está em nós, tomando posse da Tua palavra, que já morremos para o pecado e já ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Abençoa aqueles Teus filhos e filhas nessa manhã que lutam por viver uma vida santa, que essa mensagem possa ajudá-los a compreender. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.